Boa noite a todos. Satisfação renovada de vê-los. E esta noite nós estaremos fazendo nosso trabalho, não é? Aqueles que já deixaram um nome para ser feitas as vibrações depois do trabalho, já estão anotados e depois será feito na hora do trabalho prático que nós temos. É importante que as pessoas que deixam os nomes aí avisem essas pessoas para que aguardem a visita da espiritualidade, para que tenha eficiência realmente esse trabalho. Porque não adianta, às vezes, a espiritualidade ir fazer essa visita e encontrar, às vezes, as mentes totalmente dispersas, às vezes até mesmo de uma maneira inconveniente. No caso, por exemplo, uma discussão, às vezes, num ambiente desagradável, isso atrapalha muito. Então, avisem as pessoas que vocês dão os nomes para que aguardem a visita da espiritualidade, não é? Então, hoje nós teremos a palestra da nossa companhia de trabalho aqui, da Jo, e ela vai abordar um tema bastante interessante, que é a trajetória de Simão Pedro. Pedro é uma histórias bonitas e boas de trabalho, né? Eu tenho certeza que a Jo vai fazer isso com propriedade, porque ela pode. E para que a coisa dê certo, eu queria pedir ao nosso irmão Nelson para fazer a nossa prece inicial. Depois você já pode deixar a palavra para a Jo. Boa noite a todos. Boa noite. Nesse instante, cerremos os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao mundo espiritual. Em primeiro lugar, ao nosso Pai Todo-Poderoso e Criador, Deus, seu Filho Jesus, que é o nosso guia e nosso mestre. Também aos irmãozinhos espirituais desta casa que estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, para que possamos ser cada vez melhores na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, que possamos estar com as nossas mentes e nossos corações abertos, para que possamos fazer dessa noite uma noite feliz, uma noite que possamos abrir os nossos corações, para poder ouvir os ensinamentos sobre Simão Pedro, que a nossa irmã Joelma vai nos passar esta noite, para que possamos então estarmos preparados para depois os trabalhos de passe e os trabalhos da mesa. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos nessa noite. Então, com vocês, a nossa irmã Joelma. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Eu coloquei o título A Trajetória de Simão Pedro, mas não é bem uma trajetória. Eu não vou falar assim uma linha do tempo linear. Vou dar umas pinceladinhas em algumas coisas, né? Então, Pedro nasceu Simão, e eu descobri, né, pesquisando um pouquinho, que Simão significa ouvir, né? Então, colocando assim na nossa vida, nós estamos sendo Simão também? Estamos ouvindo? Ou a gente está sendo só o Pedro, né? Então, ao longo, né, dos nossos 30 minutos, vamos tentar ver quando na nossa vida a gente é Simão, quando a gente é Pedro, e como a gente pode fazer para melhorar um pouquinho mais. Pedro tinha um irmão chamado André, e Cristo chamava eles de filhos de trovão, porque eles eram explosivos, tinham uma boa sorte, nenhum intempestivos. Aliás, eu me identifico muito com Pedro, né? Sou meio bruta, assim. Só que Pedro também tinha um coração de ouro, né? Ele era uma pessoa simples, ingênua, né?
amava o mestre, assim, sem restrições. Ele nasceu em Betsaida, mas depois passou a viver em Cafarnaum, porque era uma cidade maior, onde tinha mais emprego, né? Ele era pescador. E ele, junto com o irmão André, ele pescava, eles eram parceiros de Tiago e João, né? Que eram filhos de Zebedeu. Então, na Bíblia, a gente pode ver que eles estão sempre juntos também, em vários episódios, né? E Simão era filho de Jonas. O André, ele era discípulo de João Batista. E foi ele que encontrou o mestre primeiro. Aí ele chegou e falou: Simão, encontrei o mestre, vamos? E Simão Pedro foi. Aí a gente fica pensando, né? Se fosse alguém chegar e falar: vamos, fulano, encontrei Jesus, nós vamos? Nós vamos? Ou a gente vai falar: hoje está frio, não posso. Está muito quente, agora não vai ter ventilador. Nós vamos? Ele foi. E quando que a gente vai? Só quando temos algum problema para levar para ele ajudar a gente a resolver? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Ele era casado, né? A Bíblia fala, né? Porque uma que Cristo curou a sogra dele, né? Olha só, a sogra ainda, né? O pedido dele. E se a gente pensar na época, né, que a mulher não era nada, né, ele pediu para o mestre curar a sogra. Ele podia falar: não, deixa ela, né? Normalmente as sogras têm má fama, tudo, mas não, ele intercedeu por isso. E depois da crucificação de Jesus, a esposa o acompanhava de vez em quando, né, nas viagens missionárias. Eu não encontrei nenhum lugar que falava sobre se ele tinha filhos, né? Então eu não vou poder falar sobre isso, mas a gente sabe que ele tinha uma sogra e tinha uma esposa. Ele não foi educado religiosamente e foi considerado até ignorante em seus estudos, né, pelos fariseus. Quando Cristo viu, quando ele foi lá pela primeira vez, Cristo disse para ele: tu és Simão, filho de Jonas, e você será chamado de Cefas. Cefas a gente já sabe, né? Que a palavra, que o significado dela é Pedro, pedra, né? E aí tem várias considerações em cima disso, né? A Igreja Católica usou essa fala para dizer que, que tem a fala que ele fala, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas essa pedra, assim, no meu parco entendimento, ele estava falando do próprio Cristo, né? Cristo está falando, mas com a ajuda do Pedro. Ele era impulsivo, simples, humilde, sincero, um pouquinho rude, ingênuo às vezes, né? No livro Universo e Vida, o espiritual, ele fala que Simão Pedro veio da estrela Sírius. E ele não veio sozinho, ele veio com outros espíritos também. Sírius a gente sabe que é uma estrela, né, que está mais evoluída que a nossa. Quem sabe algum dia a gente se encontra lá, né? E eu já li também a respeito que Maria veio de lá, José veio de lá, outros espíritos também vieram. Então, assim, ele não chegou aqui de paraquedas. Eles combinaram, né, na espiritualidade, que André, os apóstolos, todos os outros viriam para auxiliar o mestre na missão. Sírius fica na constelação do Grande Cão. E esse mesmo livro, né, o espiritual fala que Pedro já tinha ido antes de ser Pedro, que ele foi o rei Salomão e que ele também foi Abraão. Então aí a gente pode, se a gente for estudar um pouquinho de Abraão, um pouquinho do rei Salomão e Pedro, a gente vai ver que algumas características de personalidade eram comuns nos três, né? Não características físicas, mas é a mesma coisa quando a gente fala, ele morreu, desencarnou, a gente fala, virou santo. Ninguém vira santo, não, né? Nós vamos levar as nossas personalidades para a espiritualidade. Não é assim, eu
vou morrer depois de amanhã, já virei santa. Gente, não vai acontecer isso, né? Então, e a gente vai nascer novamente para ir depurando as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Então, algumas características, né, as mais fortes, vão levar. A gente vai continuar levando. Tanto as boas, que a gente vai aperfeiçoar, de preferência, né? E as ruins a gente vai tentar minimizar ao longo das nossas diversas vidas. Quando ele foi chamado por Jesus, né, junto com o André, eles não titubearam, ou seja, ele não teve dúvidas de vir, porque no íntimo ele já tinha a impressão que conhecia o Mestre, porque isso já foi, né, conversado na espiritualidade, eles já tinham combinado. E não é porque ele era um espírito um pouco mais evoluído que ele ia chegar aqui com todas as clarezas. O único que estava aqui com todo o entendimento era o Cristo, né? Mesmo Maria, mesmo José, sendo espíritos evoluídos, também passaram pelo esquecimento. Então, ele trazia no inconsciente a lembrança do compromisso traçado, né? Mas ele vinha com aquela impressão de que já conhecia, de que ele tinha algo a fazer. Na Bíblia, a gente encontra vários relatos de Pedro junto com Jesus em momentos de muita importância. Na Bíblia e em vários livros também espíritos, né? E junto com João e o Tiago. Por que esses três eram que aparecem mais? Porque Jesus gostava mais deles? Eles eram melhores? Não. Eles eram os que tinham os maiores dons mediúnicos. Então a gente pode ver, né, na transfiguração do Tabor, eram os três que estavam lá. Por quê? Quando a gente está no trabalho mediúnico, a gente sempre tem pessoas que têm mais habilidades, não sei se seria essa bem a palavra, mas do que outras, para a psicografia, para a psicofonia, né? Que nem Chico Xavier tinha várias habilidades, e às vezes a habilidade que eles tinham eram as que Cristo precisava para o momento. Não que os outros não tivessem, tinham também, só que eles eram que estavam mais apurados, por assim dizer. Só que isso não significava que ele não tinha as dificuldades dele, que eles não tinham as fragilidades, inseguranças, né? Muitos medos também. Só que tudo isso, através da convivência com Jesus, com os outros apóstolos, ele foi se aperfeiçoando, até se tornar o gigante que a gente conhece hoje, né? Mas ele teve problemas, ele tinha ciúmes de Maria Madalena, ele foi muito impulsivo. Quando Jesus foi preso, depois da última ceia, ele cortou a orelha, né, do... esqueci o nome. Soldado mau. Isso, do soldado mau. Obrigada, Marlene. Ele cortou a orelha do Malco, né? Por quê? Porque ele era assim, explosivo, né? Foi lá, não, ninguém vai pegar meu mestre, eu vou sair batendo, né? Só que aí a gente também tem que pensar, como eu agiria? Por exemplo, se, vamos supor assim, é um grande amigo, um filho, meu esposo, minha esposa, alguém vem, vai prender, eu vou deixar ele vai, vou ficar quieto? Ou a gente vai fazer como Pedro? Vai sair batendo, dando tapa, dando umas porradas, falar, não, deixa quieto, é meu. Né? Ou seja, ele também tinha as dificuldades dele, mas por que ele fez isso também? Pelo medo, pela insegurança, por não ter entendido tudo o que Jesus tinha explicado, que ele precisava ser preso, ele precisava passar pelo Calvário, era uma necessidade, né? E Pedro, pelo jeito, não tinha entendido direito, né? E nós entendemos tudo? Nós estamos aqui há quanto tempo? Eu, no meu caso, que já fiz coente, já fiz essa, estou no 3º ano de EAD, e eu entendi tudo? Claro que não, né? Porque senão eu ia estar com o coração disparado aqui de medo de falar besteira, né? A gente sempre
A gente tem as fragilidades da gente. E ele também tinha as dele, né? Tanto que aí Cristo falou para ele, não, curou lá, né? Do jeito que ele, a orelha do soldado, falou, guarda essa espada, porque quem com a espada, né, mata, por ela também vai morrer. Aí ficou tudo certo. Só que ao mesmo tempo, né, que ele tinha, um pouco antes, na ceia, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, entre os apóstolos, né? E a gente não faz isso, né? Entre os irmãos a gente fica, porque esse é o preferido da mãe, essa eu não sei o quê, é tudo para ele, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, mas eu sou melhor, eu fiz isso, na escola, no meu serviço, eu sou mais estudiosa, eu sou mais linda, eu sou não sei o quê, né? A gente, em vários momentos a gente pensa isso, ou senão quando às vezes comete uma gafe e alguém corrige, às vezes nem com maldade, né? Eu digo, nossa, quem é ele para falar isso de mim, né? Só porque errei uma palavra, ou só porque, né? Ou senão, nossa, viu a roupa daquilo ali, né? Olha o sapato, não penteou o cabelo, não passou um perfume. A gente julga os outros, a gente se sente melhor em vários momentos, né? Então, é nesses momentos que a gente vê, eu estou sendo Simão, que sou chamada a ouvir e a pensar, ou eu estou sendo Pedro, já agigantado, já estou melhor. Às vezes a pessoa usa a mesma roupa porque ela é minimalista, não gosta de ficar se emperequetando, ou não tem outra mesmo, né? E qual que é o problema disso? Nenhum. Então a gente tem que nos posicionar perante a vida sempre com o intuito de melhorarmos, né? Quando, uma das citações que falam muito, que a gente conhece, é quando Pedro caminhou pelas águas. Ele viu o mestre caminhando, que eles estavam pescando e o mestre veio. Aí ele viu e falou, nossa, quero ir também. Aí Jesus falou, vem. E ele foi. A gente sabe que ele andou. Quando ele chegou perto, ele teve assim um lapso de desconfiança, de medo, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. Aí ele sentiu mais medo ainda, né? Vamos saber se sabia nadar também, né? E foi quando ele olhou para o mestre. Então a gente vê nos filmes, né, em vídeos, alguma coisa, é até bonito, né? Pedro ali afundando e olhando para cima. Mestre, me salva, faz alguma coisa, né? Aí Cristo dá a mão para ele e o puxa. E os dois voltam para o barco. Aí não falam direito como é que eles voltam, se é nadando, se é andando, mas não importa. Só que isso vem trazer o que para a gente? Que toda vez que eu me sentir afundando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, tenho que olhar para o alto e pedir, mestre, me ajuda, né? Eu estou aqui, estou afundando, me socorre, eu vou me afogar se você não me der a mão. E ele vai estar lá, ele sempre está lá. E aí a gente vai voltar para o barco, né? Andando, nadando, né? Engolindo água, aquela água salgada, como dizia a minha filha quando era pequenininha, a água que puseram sal nela, né? A gente tosse, mas a gente continua vivo, a gente continua caminhando e vamos reforçando a nossa fé, né? Então, apesar de todo o conhecimento que possamos ter, nós vamos ter esses momentos de crise, nós vamos ter dificuldades, vamos ter várias situações que vão nos desafiar. Só que Cristo sempre vai estar lá para nos resgatar. E muitas vezes Ele faz isso mesmo sem a gente pedir, mesmo sem a gente olhar para Ele e pedir o amparo. Porque Ele sabe das nossas necessidades e também sabe que somos orgulhosos, né? Nem sempre a gente quer dar o braço a torcer. Foi Pedro também que teve a revelação divina
quando o Cristo perguntou, né, quem os homens falavam que era ele, né? Que um falava que era João, Elias, etc. Aí ele falou, não, tu és o Filho de Deus. Mas isso era porque ele era muito inteligente, esperto? Não. Ele também, por conta da grande mediunidade dele, né, dos dons mediúnicos, ele teve essa revelação. Algum dos espíritos amigos estava lá soprando na orelhinha dele. Assim como de vez em quando a gente também tem nossos espíritos amigos que nos orientam. Ó, não precisa correr no trânsito, não precisa xingar aquele outro que fez cara feia para você, né? Ou, ó, essa pessoa está precisando de ajuda. Pedro ouviu, nós ouvimos, né? Todos nós temos um pouco de mediunidade, uns mais, outros menos, alguma coisa, né? Às vezes aquela intuição que a gente acha, nossa, que intuição boa, né? Sou esperto, né? São nossos amigos espirituais que estão nos dando uma forcinha, né, para o nosso melhoramento. E não importa só para a gente reconhecer que Cristo, né, é o Messias. A gente precisa viver a palavra dele, né? Precisa viver o Evangelho. Eu posso falar, eu creio, né? E eu acredito. Os nossos irmãos interiores também acreditam, né? E o que eles fazem com isso? E o que nós vamos fazer com essa informação? Aí eu lembro assim, às vezes quando alguém vem e fala, ai, fiz uma coisa, o que você vai fazer a respeito? Vai continuar errado? Ou vai tentar corrigir o erro, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente tem a palavra, temos a Bíblia, temos vários livros, Kardec compilou várias coisas, Chico Xavier deixou vários ensinamentos, a mesinha lá está cheia de livros que vocês podem pegar e levar para casa, fiquem à vontade. Então, a gente vai aprender, vai ler, vai conhecer, só que o mais importante, teremos que pôr em prática também, né? Não adianta eu só saber. Pedro também foi incumbido por Jesus para preparar a última ceia, que foi feito na quinta-feira, porque normalmente era a Páscoa, a gente comemora no domingo, mas foi feito antes, porque ele já sabia que não estaria lá. E aí aconteceu aquele fato bem interessante, né? Que eles estavam lá discutindo, né? Quem que era o maior, quem que é melhor, é isso e outro. E depois, aí Jesus deu aquela lição de humildade, né? Ele pôs uma toalha na cintura, pegou água e foi lavar os pés dos discípulos, né? E por que ele fez isso? Para mostrar para os discípulos, né, que maior é aquele que serve, sempre. Mais para frente vai ter alguns relatos disso, e principalmente porque no momento Pedro estava se sentindo um maioral. Então, e aí ele falou para Jesus, não, você não vai me lavar os pés não. Aí Jesus falou, não, vou, senão você não vai ter comigo, né? Aí lá, então já lava a cara, a cabeça, tudo. Aí Jesus falou, não precisa, você está limpo. Então só o pé basta, né? Mas lavou o pé de todo mundo. E aí todos eles, não apenas Pedro, né, se sentiram nessa condição de ser servido e aprender o que eles deveriam fazer, que era depois também servir aos irmãos. E aí a nossa mensagem para nós, como que faz? Como eu sirvo aos irmãos? Como eu sirvo? Na minha casa, lá com os meus filhos, com a minha família, com o marido, com a esposa, né? No meu trabalho, no meu ambiente de estudo, ou na rua, né? Se eu vejo alguém com necessidade, eu vou desviar, não vou nem olhar, fingir que não vi. Como eu estou servindo? Nós temos muitas maneiras. Alguém manda uma mensagem, posso te ligar? Aí você fala, ai, não, aquela pessoa chata. Você nem visualiza direito, você só olha ali na notificação, nem deixa ficar azul, né? Porque fala, vai ficar lá me andando por horas, né? A gente faz, eu já fiz isso várias vezes, né? Porque às
Deus está pedindo para a gente. Não é isso que Jesus ensinou. Ele pediu para você deixar os seus problemas e servir. Né? Porque eles também tinham problemas. A sogra do Pedro estava lá, doente. Imagina uma pessoa doente em casa, reclamando, chorando. A mulher falando, olha, dá um jeito. Né? Seu amigo cura todo mundo, por que não vai curar? Imagina, na cabeça. Né? Aí, não, e ainda tem que ir lá pescar. Depois eu ainda tenho que ir lá pregar. Olha só, gente. Então, vamos, né? Mas ele ia, porque estava na missão dele. E nós também vamos fazer a mesma coisa. Né? Espero. Então, assim, vamos ver como podemos estar auxiliando. Como podemos estar desenvolvendo o nosso amor ao próximo. Inclusive, no livro Estante da Vida, no capítulo 19, tem uma citação. Esse capítulo chama Jesus de Simão. E ele fala que ninguém pode alegar defeito para se ausentar da seara do Cristo. Aí, quando eu vi isso, eu falei, foi uma chapuletada, né? Eu nem posso falar que eu estou com dor de cabeça, com enxaqueca, que eu não sei direito. Não posso alegar, né? Nenhum defeito, porque alguma coisa a gente pode fazer. Então, vamos fazer. Pedro negou Cristo 3 vezes. É a citação que a gente mais conhece. Porque foi tudo ali pertinho, né? E por que ele negou? Porque ele teve medo. Porque ele também era um homem frágil, humano. Né? Aí tem, quando na passagem que Cristo aparece, mesmo depois da crucificação, né? Que ele pergunta, tem gente que fala que está associado com isso. Eu não achei dessa vez, né, mas eu já tinha visto que não tem nada a ver. Mas em todo caso, né, e Cristo pergunta para Pedro, né, só que ele não fala Pedro, ele fala, Simão, tu me amas? Aí ele fala, sim, mestre. Aí passa mais um pouquinho, Simão, tu me amas? Se é comigo, eu já fiquei irritada, né? Já falei uma vez, né? Vou ter que repetir de novo. Mas ele falou, sim, mestre. E na terceira vez, e em todas as vezes, a resposta do Cristo foi, então apacenta as minhas ovelhas. E o que é apacentar as minhas ovelhas? A gente sabe que os pastores, se tivesse uma perdida, ele ia atrás. E foi o que Pedro fez, né? Depois, apacentou. Ele teve as discussões dele com Paulo, por conta dos gentios, se merecia ouvir ou não Cristo, mas Cristo várias vezes falou que ele não veio para curar os sãos, né? Que quem vai no médico são os doentes. Então todos tinham direito a ouvir o Evangelho. Então a palavra foi dada a todos, judeus e não judeus. Né? Ele criou a casa do caminho, onde ele recebia a todos, cuidava de todos. Então ele realmente apacentou. E depois de muito velho, antes disso eu preciso falar, né? Na noite de Pentecostes, que a gente conhece como noite de Pentecostes, ele discursou para mais de 3.000 pessoas. Né? E usando palavras nossas, né? Essas mais de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Ou seja, eles aceitaram o Cristo e resolveram seguir os ensinamentos. Né? Então, isso... E os outros apóstolos também estavam juntos. Mas ele era o mais enfático, né? Como ele era o filho do trovão. Então, tinha aquela voz potente, né? Ele era muito passional também. E quando ele foi crucificado, né, antes ele foi supliciado, foi preso, eles tinham ido fazer as orações que eles faziam nas catacumbas, acho que eu falei certo, né? E porque eles não podiam se reunir abertamente. Né? Hoje nós temos essa possibilidade, né, de falar abertamente o que a gente quer, antes eles não podiam. Então, eles tinham que fazer orações, fazer o que eles queriam, todos escondidos. Mas alguém foi dedo duro, denunciou,
livro, cadê? Antologia Mediúnica do Natal. Fala que ele já tinha mais de 80. Então imagina, né? 80 anos, assim, parecido com o seu Almeida, velhinho já, né? Ser preso, foi supliciado. Aí, só que diz que ele ficou com tanta, assim, saudade de Jesus, como quem dizia, nossa, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Que ele, mesmo enquanto ele ia no Calvário, ele ia pedindo para que Cristo mandasse trabalhadores mais fortes. E ele ia falando nas suas orações, falando sozinho. Ele não percebeu o suplício dele. Nesse livro da Antologia do Natal, fala isso com muitos detalhes, né? Quem puder ler depois, aí vocês vão saber bem mais, porque eu não sei falar muito bem disso. Aí diz que tinha um dos guardas lá, o pretoriano, né, o sertório, etc., era um dos que estava com mais raiva de todos, né? E ficava xingando, tacando pedrinhas, tudo. E aí já na cruz ele não morria. Aí esse sertório tacou uma pedra, né? Acertou na cabeça dele, foi onde ele acabou, né, desencarnando. Mas ele nem percebeu isso. Ele só percebeu que tinha se desligado do corpo quando ele olhou para o lado, viu o corpo lá quietinho. Mas ao mesmo tempo, diz que ele viu uma luz enorme, muito grande, muito brilhante, vindo ao encontro dele, que era o próprio mestre que veio recebê-lo. Levou para um lugar para ele descansar, gostoso, tipo um spa, bem gostoso mesmo. Lá fala assim os detalhes, né? Aí ficou lá um tempo, diz que no nosso tempo seria umas 2 semanas. Aí Cristo chegou e falou, olha, você fica aí o tempo que você quiser, mas eu estou voltando para a terra. Aí falou, mas como assim, voltando para a terra? Não, você pode descansar, faz o que você quiser, ouve música, relaxa, faz massagem, mas enquanto tiver alguém lá precisando de mim, eu preciso ir trabalhar. Aí Pedro ainda era impulsivo, né? Não é porque ele morreu que já estava perfeitinho, né? Falou, não, se você vai, eu também vou, você não vai sozinho. Aí foram, né? E quando voltaram, né, diz que era perto do Natal, que já estava instituído, e estavam, tinha vários que seriam, gente, desculpa, tem hora que dá um branco, eu esqueci o nome, eles iam ser mortos lá, eu não lembro exatamente agora a palavra. Então eles estavam lá tentando ajudar essas pessoas, né, que iam morrer e ajudar, aliviar o sofrimento, tudo. E aí Jesus falou, olha, tem alguém te chamando. Ele foi lá ver e quem que era? O tal do Aniceto, o que está com a pedra nele, o que xingou, pedindo para ele ajudar. Ele tinha se convertido ao cristianismo e estava com um filho doente. Aí, imagina, o que será que Pedro fez, né? Se fosse a gente, o que a gente ia fazer? Se vira, né? Você não tacou pedra em mim, agora leva no médico, paga bem, não é? Mas não, Pedro já estava imbuído da filosofia cristã. Foi lá, deu um passe e o menino sarou e viveu, porque era a febre maculosa, se eu não me engano. Então as crianças morriam, né? Não tinham recursos na época. Então uma criança pequena que ficava doente acabava morrendo. Só que Pedro não quis se vingar, né? Ainda bem, porque se fosse como a gente, se fosse assim como eu, até podia ajudar por conta da criança, mas eu ia mandar a febre para o certo. Vocês ficam com a febre aí um pouquinho, né? Vai sofrer um pouquinho. Mas ele não, né? Então, dizem alguns historiadores, né, que ele não quis ser crucificado de cabeça para cima. Eu não sei se isso é verdade ou se é lenda, mas em todo caso, a gente vê em várias citações que ele morreu de cabeça para baixo. Tem um livro do Humberto de Campos também, que eu sei que tem, depois eu vou ficar devendo o nome. Eu anotei tanta coisa que tem hora que eu esqueço. E que ele
também bastante sobre a vida do Pedro. Então, mas a gente, com isso, o que eu quis trazer para a gente? Uma reflexão que não precisamos ser perfeitos, porque nós não somos. Mas nós estamos aqui a caminho da perfeição. Nós temos medo, a gente pode vir aqui toda semana, podemos vir na terça, na quinta, na segunda, na quarta, a semana inteira se dermos, a gente vai conhecer bastante. Isso é importante, precisamos disso. Mas isso não nos isenta de termos nossas falhas, nossas dificuldades. E a gente não tem que se recriminar também por isso. Porque quando Jesus escolheu os 12, inclusive o Pedro, ele sabia de tudo isso. Então, ele sabe das nossas falhas. E ainda assim, ele nos escolheu para estarmos aqui. Cada um com as suas falhas, cada um com as suas dificuldades, só que cada um de nós também temos virtudes. Se a gente ainda não sabe qual que é, vamos descobrir e colocar ela para funcionar. Essa é a nossa missão, né? Trabalhar na seara do Cristo. Então não tem defeito que vai nos impedir de fazer isso. Então todos podemos fazer alguma coisa. Hoje, inclusive, eu recebi uma postagem, até compartilhei depois, falava assim que, não lembro direito as palavras, mas falava assim que a gente tem que orar com bastante fé. Não que isso vai impedir da gente de não termos dificuldade, mas vai nos ajudar a aceitá-las com mais amor, mais determinação. Então, o que eu tinha para falar sobre Pedro é isso. Espero que tenha servido de alguma coisa. E agora, como prece final, antes dos passes, já é a prece e também é um aviso. Muitas vezes nos nossos trabalhos, nós recebemos algumas mensagens. A prece que eu vou ler foi recebida também num dos dias dos nossos trabalhos. Mas tem muitas mensagens que são direcionadas, tem algumas que têm nomes e ficam ali na frente. Tem algumas que estão pregadinhas, algumas estão numa pasta. Nós vamos mais para frente, tem algumas que ainda falta a gente imprimir, vamos colocar, mas de vez em quando passa dali, dá uma olhadinha. Às vezes tem alguma coisa para vocês ou para alguém que vocês conhecem, porque de repente vem alguém só uma vez, não tem mais, mas vocês sabem, né? Porque fala, a Maria é irmã da Joana. Vocês falam, eu conheço, né? Então leva lá para a Joana, né? Ou fala para ela, vai lá, fala para ela vir buscar, assim ela já assiste a palestra, toma um passe também, né? E às vezes vai ser bom para ela também, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos para ouvir essa mensagem que foi nos dada, um trabalho muito bonito, por sinal. Cristo amado, rogamo-vos a tua luz, bendizemos e agradecemos pela nossa cruz, tão branda e leve quanto o teu jugo, que aplicas tanto à vítima como ao verdugo. Cristo amado, larga o caminho que nos leva ao mal fazer, e estreita a passagem que conduz ao teu amor. Mas finita é a alegria do gozo do ter, e eterna é a felicidade junto ao Senhor. Cristo amado, faz de mim como ferreiro a malhar o ferro. Veja a beleza do acerto e não olhe para as vezes que erro. Aplica em mim e meus irmãos a tua misericórdia, que nos ajuda a seguir. Se for preciso, Cristo amado, segura as nossas mãos e não nos permita falhar na missão de evoluir. Por fim, Cristo amado, olha sempre por nós, tuas ovelhinhas perdidas, que tantas vezes jogamos por terra nossas vidas. Conduz-nos qual pastor para o reino do Pai e cuida de nós, mesmo se não merecermos mais. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite.